Será que Deus se importa com os animais? Será que Deus realmente tem uma preocupação com relação a essas criaturinhas que Deus criou aqui na Terra? Não só criaturas domésticas, né, animais domésticos, como também os animais selvagens, enfim, todos os animais que existem neste mundo. Será que Deus se preocupa com eles? Desde que eu me converti, eu sempre escuto uma palavra assim, que nós, homens, nós, seres humanos, somos a coroa da criação, somos considerados como a coroa da criação. E o que eles estão querendo dizer? Estão querendo dizer o seguinte, que como coroa da criação, nós somos a criação mais importante deste mundo. Pode até ser, eu particularmente não considero assim, porque para mim Deus dá tanta importância ao homem quanto também ao animal. Não tem diferença nenhuma, pode acreditar. Por quê? Porque se ele não desse valor aos animais, ele não os teria criado. E não pense você que Deus criou os animais para nos servir somente, como em alguns casos são permitidos nós fazermos uso dos animais. Não, não é somente para isso. Deus verdadeiramente se importa com os animais. Eu vou mostrar isso biblicamente para você aqui, que nós temos o dever moral de cuidarmos muito bem dos nossos animais, de respeitarmos os animais, porque afinal de contas todos eles vieram do mesmo Pai. Portanto, se vieram do mesmo Pai, eles são, como dizia Francisco de Assis ao se referir aos animais, nossos irmãos, irmãos menores. Ele sempre se referia aos animais como nossos irmãos e irmãos menores. E eu acredito que seja assim de fato. Eu concordo plenamente com ele. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse amor aos animais. Por quê? Porque, por incrível que pareça, há um certo desprezo com relação aos animais da parte, inclusive, dos próprios cristãos. E isso é um erro muito grande da nossa parte. Tem pessoas que falam, pastor Éder, mas eu não gosto de animais. Tudo bem, você não gostar de animal é um direito seu. O que não pode acontecer é você maltratar os animais. O que não pode acontecer neste mundo aqui é o homem, porque não gosta dos animais, vai começar a judiar deles, vai começar a maltratá-los, vai começar a matá-los. Eu vi uma reportagem esses dias aí na televisão não, vi na internet um homem que ele passou com o carro do lado de um cachorro que estava dormindo na metade do asfalto, para trás, próximo da calçada, e ele teve a capacidade de retornar com seu veículo para passar em cima, para avançar em cima daquele cachorro que estava deitado ali dormindo, acabando por matar aquele animalzinho. Passou 2 vezes em cima do animal, foi para frente, foi para trás, veio para trás para esmagá-lo debaixo das rodas do seu veículo. Esse homem, lógico, foi punido pela justiça, não lembro de que estado que é, de que cidade que ele é, mas isso é uma terrível uma maldade que se faz com os animais. Nós somos chamados a coroa da criação no sentido de que a nós foi dado certos, vamos dizer assim, atributos divinos comunicáveis, aquilo que Deus nos deu como faculdade cognitiva, a faculdade do raciocínio, da inteligência, que não foi dado aos animais. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que subjugá-los no sentido de maltratá-los, no sentido de esmagá-los, no sentido de causarmos algum tipo de ferimento na vida desses animais, no sentido de judiarmos mesmo dessas criaturinhas. Isso não nos dá o direito, não dá direito a ninguém na face da terra para fazer esse tipo de coisa. E vou adiantar já uma coisa nesse vídeo que eu ia falar somente no final deste vídeo. Deus haverá de pedir contas também por todas as maldades que o homem tem feito com os animais. Não pense você que Deus está considerando apenas a maldade feita de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa. Não. Toda forma de maldade é maldade aos olhos de Deus, é perversidade aos olhos de Deus, e Deus haverá de pedir contas também dessas atitudes de maldade com relação aos animais. Não importa se eles são nossos irmãos menores, no sentido de não terem raciocínio, não terem a capacidade de falar como nós temos a capacidade de falar, nesse sentido que nós somos superiores aos animais, mas parece, quando a gente olha como uma pessoa dessa que passou com um carro em cima de um cachorro, em cima de um animal, a impressão que eu tenho é que ele está muito abaixo de um animal. Essa é a impressão que eu tenho. Nem parece que é chamada a coroa da criação. Muito pelo contrário, parece que está um ser humano desse, que nem sei se pode se chamar de ser humano, está muito abaixo dos animais. No caso, os animais estão sendo muito mais dignos do que essas pessoas. Também eu vi, uma vez que fiquei totalmente horrorizado, também na internet, algumas pessoas, homens, né, jovens, com uma faca tirando o couro de gatos, de cachorro, estando vivos, puxando o couro de um gato, puxando o couro de um cachorro, estando o animal ainda vivo.
Vi também um outro vídeo, não sei se na China, na Coreia ou no Japão, não lembro direito, uma mulher que teve a capacidade de amarrar as patas dianteiras e traseiras de um cachorro para depois pegar um maçarico desse, né? Maçarico é aquilo que sai fogo para soldar ferro, soldar metais, e colocar sobre o corpo do cachorro, queimando-o vivo. Quer dizer, eu fico olhando que tipo de coroa da criação é esta, né? Que tipo de seres humanos são esses, que nem se pode chamar de seres humanos, mas Deus, falei para você, vai pedir conta dessas pessoas que têm maltratado também os animais. Por quê? A forma, pode acreditar no que eu estou falando, a forma como o homem trata um animal vai revelar muito a respeito do seu caráter, vai revelar muito a respeito daquilo que tem dentro do coração. Uma pessoa que faz mal a um animal, você pode ter certeza que ela fará mal também a um ser humano, e sem dó nem piedade, como um verdadeiro psicopata, uma pessoa dessa. Bom, mas vamos lá, onde que na Bíblia Sagrada mostra que Deus ele se importa com os animais? Vamos primeiramente, antes de eu ler o versículo chave que mostra que Deus ele verdadeiramente se importa com os animais, vou ler aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, logo depois que Deus ele cria o homem, ele fala algo interessante para o homem no versículo 28. Fala assim: Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Agora o versículo continua dizendo assim: e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Veja que Deus está falando ali para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Dominar em que sentido? Mostrando Deus aqui que o homem ele tem supremacia sobre os animais. Dominar no sentido de fazer uso dos animais para um fim apropriado. Porque nós temos inteligência. Com inteligência nós podemos dominar os animais. Nós temos inteligência, podemos criar armadilhas para pegar animais grandes para um determinado fim, seja para tratá-los, seja para algum tipo de uso em especial. É nesse sentido que nós dominamos os animais. É nesse sentido. Mas dominar não significa que nós temos que subjugá-los para maltratá-los, para matá-los, para fazer qualquer tipo de perversidade com os animais. Não é nesse sentido, não. Vamos lá. O versículo que eu tenho separado para vocês aqui, que fala a respeito do nosso dever de tratarmos bem os nossos animais, que todo ser humano tem um dever de tratar bem os animais, se encontra em Provérbios, no capítulo 12, versículo 10. Está escrito assim: o justo olha pela vida dos seus animais. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Você viu que Deus está fazendo um paralelo aqui entre o justo que olha pela vida dos seus animais, ou seja, cuida da vida dos seus animais, enquanto que Deus faz um paralelo, uma comparação com o ímpio, onde fala que até as misericórdias do ímpio são cruéis, ou seja, não são misericórdia coisa nenhuma. Ou seja, aquilo que o ímpio demonstra para com os animais, aparentemente com atitudes aparentes de bondade, na verdade há uma grande perversidade, uma grande crueldade por trás daquelas atitudes, que ele acabará fazendo mal àquele animal, acabará agindo com perversidade contra seus irmãos menores, porque, como eu falei, os animais também são criaturas de Deus, criados, são originários do mesmo Pai. Nós todos viemos do mesmo Pai, seja o homem, seja o animal, seja o vegetal, seja o mineral, todo o planeta veio do mesmo Pai, o mesmo Deus. Então todos nós, na prática, somos irmãos uns dos outros. Essa é a realidade. Então veja, a Bíblia fala que o justo olha pela vida dos seus animais. Um outro relato na Bíblia Sagrada, você conhece esse relato em Gênesis, no capítulo 2 em diante, onde Deus ele fala que Deus ele fala para Noé resguardar todos os animais para que eles não pereceriam, para que eles não viessem perecer no dilúvio. Veja a preocupação de Deus. Pastor Éder, mas Deus falou para Noé colocar dentro da arca todos os animais para manter esses animais vivos, para gerarem outros animais, para se multiplicarem na terra, para que não faltasse animais na terra. Não é somente com esse objetivo, porque Deus se importa verdadeiramente com os animais. Deus se importa com os animais. Então veja bem, quem diz amar a Deus, agora falando aqui a respeito do justo, quem diz amar a Deus também obrigatoriamente tem que amar o que Deus criou, tem que amar aquilo que vem de Deus, e os animais estão incluídos nesse fator daquilo que Deus criou.
Se você diz amar a Deus, mas não ama os animais, o teu amor é falho, tem alguma coisa falha dentro deste amor. Não, eu amo, Deus fala para que nós devemos amar uns aos outros, referindo-se aos seres humanos. Sim, mas o amor verdadeiro ele se expande para todos os lados. O amor verdadeiro é aquele ditado que o mundo usa, né? Fazer o bem sem olhar a quem. O amor verdadeiro, o amor divino é aquele que se expande para todos os lugares, aquele que se manifesta para todas as coisas, seja para uma árvore, seja para a natureza, seja para os animais. Ou então não é um amor verdadeiro, não é um amor puro. O amor verdadeiro ele não escolhe a quem amar, verdadeiramente ele ama o ser humano, mas ama também a obra da criação de Deus, seja um animal, seja uma planta, seja a natureza, seja o que for. Esse é o amor verdadeiro. E nós não temos visto isso com relação aos animais. Há uma cultura no mundo para judiarem dos animais, fazendo com que eles sofram. E o ser humano ainda paga para assistir esse tipo de cultura, uma cultura perversa e cruel. Que cultura é essa? As touradas, por exemplo, é uma cultura que tem muito na Espanha e outros países. Os rodeios, onde se machuca muito os touros, os cavalos ali, para que eles venham pular e venham satisfazer com aquele show, fazendo daquilo um espetáculo diante das pessoas que estão assistindo aquilo ali, para ver quem é que vai se manter mais tempo em cima daquele cavalo, em cima daquele touro, quando na verdade o animal está sendo judiado grandemente naquele espetáculo de horror, em que só o animal sabe, Deus sabe o quanto que aquele animal está sofrendo. As touradas são piores ainda porque eles vão espetando, eles vão cravando espadas nas costas do touro até que o animal tombe morto, né, por hemorragia ali, devido a tantas espadas que são cravadas no animal. Outro tipo de cultura que é uma verdadeira aberração são as caças. Deus passava por cima do ser humano lá na antiguidade, dos atos dos seres humanos lá na antiguidade, quando eles matavam animais para alimentação. Agora, a caça se tornou um esporte, né? É um esporte. Com o passar do século se tornou um esporte. O ser humano gosta de caçar animais, mata por matar, mata por vaidade. Mata para colocar a cabeça do tigre, do urso, sei lá o que, para empalhar os animais, para mostrar, olha, eu sou um grande caçador. Mas Deus ele pedirá conta dessas atitudes de maldade. Uma coisa que nós temos que analisar aqui é que os animais também eles têm sentimento. As pessoas pensam que animais não têm sentimento. Os animais têm sentimento. Não se fala que o cachorro é o melhor amigo do homem. Por quê? De onde que veio esse ditado? O cachorro, ele tem um sentimento pelo homem. Os animais criam um vínculo com o homem. Os animais sabem perfeitamente, sentem perfeitamente quem os ama e quem não os ama. Quem realmente não gosta deles, quem gosta deles. Os animais têm sentimento, eles só não falam, eles só não raciocinam, mas eles têm sentimentos também. E por final, antes de terminar esse vídeo aqui, quero dizer que há uma dúvida com relação aos animais, que muitos crentes pregam que animais só têm alma. Eu particularmente não acredito nisso. Os animais também têm espírito, porque a alma para mim, eu não poderia fazer um vídeo para tratar a respeito deste assunto, não sei se eu vou fazer. Há uma diferença entre a alma e espírito. A alma é a sede das emoções, a alma é a sede dos sentimentos. A alma é que traz sentimento, uma realidade sentimental tanto para o homem quanto para os animais. Mas os animais têm espírito sim. Acredito que no céu haverá um lugar especial para os animais. Creia você nisso ou não, eu creio nisso piamente, creio sinceramente nisso. Aquelas pessoas que têm aí seus animais, que amam seus animais, pode ter certeza que terão a oportunidade de vê-los novamente, de revê-los lá no céu, terão a oportunidade, não sei que lugar, não sei como, isso aí cabe a Deus. Pode ter certeza que vão ter a oportunidade de estar com seus bichinhos novamente na eternidade. A eternidade é muito diferente do que o homem prega. Somente aquele lugar cheio de nuvens, aquele lugar onde o crente ele fica como nos pensamentos antigos, né? Numa rede deitado, falando santo, santo, santo indefinidamente. Não, céu é muito mais do que a gente imagina. Então fica aqui, eu quero deixar esse vídeo e dizer para você, trate bem, ame os seus animais e não só aqueles que você tem. Trate com respeito todos os animais desta terra, todos eles, porque são criação de Deus. Amém?
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.